Bom, a inflação continua nos incomodando muito, né? Índices de 1% ao mês, como aconteceu agora em outubro, puxado pelo custo da energia elétrica, pelo preço da gasolina, pelo preço do diesel. É algo que eu esperava nunca mais acontecer no Brasil. Mas, infelizmente, essa situação está... Esse fantasma voltou a reaparecer. Por que a inflação de 1% é alta? Vamos comparar com um mundo mais desenvolvido. A inflação anual não passa de 5%, mesmo agora com o impacto forte dos combustíveis. A inflação na Alemanha está em torno de 4%, na França em torno de 4%, nos Estados Unidos entre 4% e 5%, na pior das hipóteses, ao longo de 2021. A forma de cálculo deles é diferente da nossa? Não, é a mesma fórmula. Você apura quanto esses preços impactam no nosso orçamento doméstico. E lá também não teve impacto? Claro que teve. O preço do barril de petróleo saiu de $40 para 80, então ele dobrou. O preço da gasolina lá também subiu, o preço do diesel também subiu. Então por que na média a inflação lá está metade da nossa? Bom, aí tem um outro fator importante, que é a taxa de câmbio. Quem ganha em euro continuou ganhando em euro. Então, se você pagava €1 por um determinado produto e passou a ganhar 2, você teve perda de poder aquisitivo, mas aquela moeda euro, ela não sofreu tanto desgaste quando comparada a outras. No caso do real, por exemplo, a gente teve uma forte desvalorização, e essa forte desvalorização, ela não é decorrente apenas da nossa relação com o resto do mundo. O câmbio, em tese, ele deveria refletir a nossa relação com o resto do mundo, a nossa relação financeira, a nossa relação comercial. Qual é o fluxo de moeda que entra e sai em decorrência de um conjunto de operações que inclui investimento, comércio, transações financeiras? E o resultado disso, então, a gente chega a uma taxa de câmbio. Ora, o Brasil não tem uma situação deficitária com o resto do mundo hoje, ou num déficit que seja relevante ao ponto de provocar tamanha desvalorização da nossa moeda. No passado isso já aconteceu, quando a gente não tinha reservas, quando a gente dependia muito de poupança externa, né? A gente tinha uma balança comercial com menos exportações e mais importações, os fluxos financeiros também eram muito negativos. Agora a gente não tem essa situação. O conjunto das nossas operações mostra um déficit muito pequeno, completamente financiável pelo fluxo de investimentos que o Brasil recebe. Por que a razão do Brasil está com um dólar tão alto, né? Um real tão desvalorizado? Por que isso? Bom, no caso do câmbio, especialmente de países com moedas mais frágeis, não é só o fluxo efetivo de entrada e saída no dia a dia que impacta essa cotação. Há um componente forte no mercado de câmbio de moedas mais frágeis, que são chamadas expectativas que o mercado tem para o futuro dessa moeda. Então as apostas são feitas não só considerando o presente, mas considerando o que pode acontecer com essa moeda daqui para frente. Vem uma situação até um pouco esdrúxula. À medida que a gente tem um real desvalorizado, a tendência é que o Brasil
exporte cada vez mais, importe cada vez menos. Bom, exporte cada vez mais por quê? Porque a gente fica mais competitivo em relação aos nossos concorrentes lá fora. Você recebe mais reais por cada dólar que você exporta, você vai ficando aqui, teoricamente, mais competitivo, né? Seu custo de produção, às vezes, não acompanha essa desvalorização da moeda. Então, a gente exportaria muito, muito e importaria pouco, pouco. Também não é bem assim, não é? A gente não teria aqui, nesse momento, uma quantidade de produtos disponíveis para exportação a ponto de provocar uma explosão na nossa balança comercial. Por outro lado, hoje, nenhuma economia consegue sobreviver sem um fluxo considerável de importações, porque importações de insumos, né? A gente depende muito da China hoje, até para o nosso dia a dia. Tem coisas que o Brasil não produz mais, deixou de produzir porque aqui é tão caro produzir que é mais fácil importar da China. Então a importação também não despenca, mesmo que haja uma desvalorização do câmbio. Se reduz, mas não despencar como era no passado. Nem tem uma explosão nas exportações, nem as importações despencam. Então, não se pode ter, do lado do comércio, um fluxo de dólares para o Brasil tão grande, é capaz de anular qualquer variação no câmbio, né? Não é o comércio que neutraliza completamente a questão do câmbio. Hoje pesa tanto quanto o comércio, é chamados fluxos financeiros de transações, envolvendo investimento, empréstimos, compra e venda de títulos, aplicações em bolsa. Essa parte financeira é tão importante quanto o comércio. E é exatamente essa parte financeira que está sendo mais impactada pelas chamadas expectativas. Por que as expectativas se deterioraram na parte financeira? Bom, o capital, de certa maneira, o capitalismo vive do risco, né? O risco, você é premiado à medida que você corre risco. Mas, mesmo tendo essa característica, o capital é de natureza covarde. Ele espera reduzir o risco no máximo que ele pode. Especialmente uma parte do investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo precisa ter uma segurança, alguma segurança institucional de que ele pode investir aqui daqui a 20 anos, se ele esperar 20 anos, ele não vai ter aquele seu ativo desvalorizado em função de uma crise econômica desse determinado país. E o que aconteceu? A gente teve aqui uma situação política eu vou dizer até estúpida, né? Porque esse embate que a gente vive no Brasil tem mais de estupidez, de falsa de sensatez do que qualquer outra coisa, né? Nossos políticos, começado pelo presidente da República, assumem posições de uma insensatez. Vou dar um exemplo concreto: o presidente falar que a vacina contra a Covid pode causar HIV, AIDS, por causa de um estudo que ele viu, não sabe se lá onde. Não, isso é uma estupidez tamanha, né? Mas junto a essas coisinhas todas, a gente vai tendo uma deterioração da imagem institucional do Brasil. Tivemos aí, falava-se em golpe de Estado, falava-se em crise na justiça, vamos derrubar os ministros, prender os ministros do Supremo. Gente, se você está lá na Finlândia e está ouvindo isso, você está no board de uma grande companhia, vai dizer, não, isso aí é bobagem, é coisa da imprensa, coisa da mídia. Você não vai assumir o risco de dizer, não, vamos continuar investindo no Brasil da mesma forma.
no mínimo, tira o pé do acelerador, sabe? Você espera um pouquinho, vamos para um outro país que essa coisa seja não tão problemática. Bom, então, de uma maneira geral, o que a gente sentiu foi uma perda de interesse do mundo hoje que controla os fluxos financeiros, né, esses grandes fundos, em vir para o Brasil no curto prazo, né, por causa da questão institucional. Do ponto de vista daqueles que estão mais próximos ao Brasil, ou seja, que estão aplicando dinheiro aqui, aplicando dinheiro na Bolsa, aplicando em títulos, ou projetando investimentos, que conhecem mais o Brasil, o que é que essas pessoas também tiraram o pé do acelerador? Conhecem o Brasil? Por que tiraram o pé do acelerador? Sabe que isso aí pode passar, ano que vem tem eleição, mas por que tiraram então? Basicamente por uma questão. O Brasil criou uma regra que parecia fundamental para que as contas públicas ao longo do tempo se ajustem, né? A gente não pode ter um setor público desequilibrado que absorve poupança da economia e impede que essa poupança se dirija a investimentos produtivos. Então a gente precisa estruturalmente ter um setor público mais equilibrado financeiramente. Bom, de 2014 para cá, esse setor público se desequilibrou. Se tinha expectativa que durante o governo Bolsonaro, o ministro da Economia dizia, não, vamos equilibrar as contas, vamos acabar com o déficit primário. Mas aí vem a pandemia e gastos extraordinários tiveram que ser feitos e esse equilíbrio foi jogado para frente. Tudo bem, o mercado até aceitou isso. Bom, mas a pandemia está passando do ponto de vista econômico, não do ponto de vista, a gente ainda tem que usar as máscaras, mas do ponto de vista econômico a gente teve uma recuperação econômica de crescimento em todos os mercados do mundo, um aumento de demanda. Então, era de se esperar que essa trajetória de equilíbrio das contas públicas ela fosse retomada. Função da inflação, em função de vários outros fatores, inclusive iniciativas do próprio presidente, houve um desgaste político do atual governo, isso é evidente. O Bolsonaro começou com um índice de aprovação gigantesco, mais de 50% do eleitorado aprovava o seu governo, enfim. Isso foi encolhendo, a eleição chega a 2022, aí se aproximando, e o governo, para se reeleger, ele tem que fazer alguma coisa. E a decisão política, para quem está em volta do governo, é gastar mais. Gastar de alguma maneira. Incrementando até gastos sociais necessários para esse momento, né? As classes mais pobres da população tiveram uma perda de poder aquisitivo enorme, não conseguem recuperar essa perda com salários, empregos, trabalho, porque a economia ainda não gera renda suficiente para pagar salários mais altos. Então, um jeito a gente temporariamente aumentar o auxílio para as classes mais pobres, para que elas possam sobreviver. Não é nem para ter uma qualidade de vida boa, não. Sobreviver. Comer, se movimentar, ir para o seu trabalho, para a sua escola, se vestir, morar sob um teto razoável. Então é natural e até socialmente justo que o governo pegue o Bolsa Família, como está fazendo, e amplie ele, o valor de auxílio emergencial, tudo isso é justificado, desde que possa abrir mão de outras despesas, né? Algumas despesas precisam ser comprimidas,
ou adiadas para compensar esse auxílio emergencial, de maneira a não comprometer essa trajetória de médio prazo do reequilíbrio das contas públicas. Então, mais que o ministro Paulo Guedes tenha tentado convencer a sociedade, os mercados, de que esse equilíbrio não está comprometido, tem uma enorme dúvida. Todo mundo tem uma enorme dúvida. Até os seus auxiliares têm essa dúvida, a ponto de pedir demissão e dizer, ó, estou fora. Não vou continuar nisso não vou botar meu nome embaixo. Eu não sei se vocês vão... se a gente vai conseguir entregar o que está prometendo. Ora, se os próprios secretários que conduzem as finanças públicas pulam fora do barco e dizem que eu não sei se as finanças se vão se comportar dentro da trajetória que a gente está prometendo, porque eu que estou aqui no mercado vou acreditar nisso, né? Então eu vou me defender, me defendo tirando o dinheiro daqui, saio da bolsa, saio do título de renda fixa, boto o dinheiro lá fora e aí o câmbio vai lá para cima. O câmbio indo lá para cima, os nossos preços convertidos, né, de dólar para real também sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe o querosene de aviação, sobe o gás de cozinha e acaba depois isso influenciando todos os produtos que são transportados. Esse é o nosso drama. Essa situação pode não mudar até o ano que vem, a não ser que haja uma baixa considerável dos preços internacionais. Petróleo não deve baixar, não temos uma situação capaz de fazer com que os preços da energia elétrica despenquem. Mesmo no caso dos alimentos é pouco provável que haja uma redução significativa. Então o Banco Central eleva a taxa de juros para tentar esfriar a demanda interna, fazer com que essa inflação não pule de 1 para 2 ao mês. Esse é o quadro que a gente tem hoje e, na verdade, é a política que está contaminando a economia, não é a economia que está contaminando a política nesse momento.